Olá, uma ótima tarde para você. Já estamos no ar com o programa Vida Saúde. Agradecemos a sua companhia no norte de Minas, sul de Minas e zona da Mata Mineira. Fique com a gente, aqui você confere sempre entrevistas com assuntos relevantes que focam na sua qualidade de vida. Você já ouviu falar sobre a calvície feminina? Pois é, o problema é mais comum nas mulheres, a partir de 40 anos de idade. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no Vida Saúde a dermatologista Fernanda Angeli. Boa tarde, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Boa tarde, prazer é todo meu. Você vai fazer o programa de máscara, né? Está mais à vontade assim, preocupada ainda com a Covid-19, então a gente está aqui usando a prevenção. Doutora, a gente começa o nosso programa perguntando o que causa a calvície feminina? Então, a calvície feminina a gente chama de alopécia androgenética. E como o nome já diz, né, é uma doença genética e que tem uma influência hormonal. Ela pode ser tanto de origem materna como de origem paterna. Esses genes podem ser transmitidos. E naquelas pessoas predispostas, um hormônio, principalmente a dihidrotestosterona, que é o DHT, ele pode agir lá no folículo, causando o que a gente chama de miniaturização, que é tornando o fio cada vez mais fino, mais fraco e mais claro. Ok, agora quais são os primeiros sinais da doença? A calvície feminina ela ocorre de uma forma mais difusa. Ela pega uma região, principalmente superior da cabeça, e a queixa principal das mulheres vai ser uma rarefação. Notam que o cabelo está cada vez ficando mais ralo, vai tendo uma perda de volume. Quando vai fazer um rabo, o rabo ele começa a ficar mais murcho. Quando dá a volta no elástico para prender o cabelo, precisa dar mais voltas. Começa a notar que aquela risca que divide o cabelo, ela começa a ficar mais alargada, e aí o couro cabeludo começa a aparecer. E ainda é interessante, porque nem sempre vai se notar uma queda. O que chama mais atenção é essa rarefação, é o cabelo ficando cada vez mais ralo. Ok, agora qual que é o momento certo de procurar aí a ajuda de um especialista? O quanto antes. Assim que se notar esses sinais da calvície, é o momento ideal para se procurar ajuda, porque quanto antes for instituído o tratamento, melhores serão os resultados. Agora, como é que é feito o tratamento? Então, por se tratar de uma doença genética, a calvície ela não tem cura. Então, a gente consegue, através do tratamento, estabilizar essa progressão da doença e repilar, né? Estimular o crescimento do fio. E esse tratamento ele vai ser feito com medicações tópicas, que são as de passar no couro cabeludo, e as medicações para tomar. Ok, agora, de que forma esses medicamentos agem no corpo aí da paciente? Então, os medicamentos tópicos, né, o que assim, a gente mais utiliza é o tão conhecido minoxidil, e ele vai estimular o fio a ficar cada vez mais grosso, né, e estimular o crescimento desse fio. E a gente consegue bons resultados aí no tratamento da calvície. E, associado a isso, utilizamos medicações orais, que são com o objetivo de fazer um bloqueio hormonal. Então, nas mulheres, a gente utiliza, naquelas menopausadas, a gente tem a opção da finasterida, e nas mulheres em idade fértil, a gente tem a opção de anticoncepcionais e da espironolactona. Ok. Este tratamento aí da calvície feminina exige aí a participação de outros especialistas, profissionais? Então, em alguns casos, a gente tem realmente uma participação de outros especialistas. Um caso, por exemplo, é quando a calvície está associada com uma síndrome de ovários policísticos. Então, a gente associa o tratamento aí com o ginecologista. Tá? Ótimo. Agora, além do uso dos medicamentos, existem outras formas de tratamento, doutora? Temos sim. A gente às vezes associa, não é a primeira linha de tratamento, a gente precisa desse tratamento oral, precisa do tratamento tópico com o minoxidil. E o minoxidil também, a gente não comentou antes, mas hoje a gente tem utilizado
bastante o minoxidil oral, de uns tempos para cá, naqueles pacientes em que não se adaptam ao tratamento tópico. E aí, a gente tem os procedimentos que podem ser associados. Tem o laser, tem o LED, tem o microagulhamento, tem o MMP, tá? São tratamentos em que a gente injeta o microagulhamento, o MMP, a gente vai fazer essa medicação mais injetável. Ok, doutora. Daqui a pouquinho a gente tira mais dúvidas desse assunto aí, que é muito importante, com certeza mexe aí com as mulheres. Mas antes, nós vamos para um recadinho. O INCOR, Instituto de Cardiologia do Norte de Minas, há 25 anos presta assistência cardiológica aos seus pacientes, atuando sempre de forma ética e humanizada, colocando à disposição recursos tecnológicos e terapêuticos seguros. O INCOR conta com equipamentos modernos e tecnologia especializada em cardiologia. Consultas, análises clínicas e diversos exames cardiológicos. E você? Como está a saúde do seu coração? Está na hora de fazer o seu check-up no INCOR. Agende agora mesmo pelo WhatsApp, telefone 38 984 16 9390 ou ligue 38 32 22 9932. INCOR, a saúde do seu coração em boas mãos. A gente continua falando sobre calvície feminina com a doutora Fernanda, mas é já, depois do intervalo, não saia daí. De volta com o programa Vida Saúde, recebendo aqui a dermatologista, a doutora Fernanda Angeli. A gente falava aí sobre a calvície no primeiro bloco, continuando aqui, né? Agora tirando as dúvidas sobre as adolescentes. Calvície também pode atingir as mulheres mais jovens? A calvície, a idade de início é bem variável, mas pode, não é o mais comum, mas pode ocorrer sim o início na adolescência. A idade mais comum é por volta dos 40 anos, mas a gente atende alguns casos em que a calvície ela se iniciou na adolescência. O que poderia causar isso? Nessa faixa etária, começa a ter um aumento na produção de andrógenos, que são alguns hormônios que estão envolvidos aí na doença, na calvície. Ok. Agora, mito ou verdade? Uma dieta saudável pode ser uma aliada no tratamento da calvície feminina? Então, a alimentação saudável ela não vai ser o suficiente para tratar a calvície, mas a gente sabe que uma alimentação saudável ela vai ser sim uma aliada, porque ela vai evitar outras causas de queda de cabelo por deficiências nutricionais. Ok. Agora, existem casos onde o tratamento pode não funcionar de jeito nenhum? Sim. Se iniciar um tratamento numa fase que a doença está mais avançada, dificilmente a gente vai ter um resultado tão satisfatório de conseguir um aumento daquela densidade capilar. E, em outras situações, são em pacientes que estão sob estímulo androgênico. Por exemplo, se estiver fazendo uma terapia de reposição hormonal ou em pacientes que estão usando anabolizantes. O não tratamento pode acarretar em problemas mais graves? Problemas mais graves, olhando a saúde em geral, não. Mas se não tratar, por se tratar de uma doença genética, a doença vai seguir o seu curso, vai ter uma progressão ali da calvície com perda dos fios. Agora, e de que maneira a calvície feminina pode afetar aí a autoestima das mulheres? A gente, assim, o cabelo é um sinônimo assim, para a mulher, né, é sinônimo de beleza, de feminilidade, de sensualidade. Então, a partir do momento que você tem essa perda com a calvície, com certeza a autoestima da mulher ela fica muito abalada, né? Ela vai ter uma distorção ali da sua autoimagem e vai gerar um distanciamento, um isolamento social, uma dificuldade mesmo de se relacionar. Ok.
Agora, e como que fica as pacientes aí após o tratamento dar certo? Então, o objetivo do tratamento é parar a progressão da doença, é estabilizar, estacionar ali a doença e aumentar a densidade capilar, estimular esse crescimento. Só que o importante lembrar que, por se tratar de uma doença genética, ela não tem cura. Então, esse tratamento ele tem que ser feito de forma contínua. A partir do momento que suspende o uso das medicações, né, para com o tratamento, a doença volta a seguir o seu curso. Ok. Agora, existe aí algum caso que você se recorda de que a paciente estava aí com baixa estima por conta da calvície feminina e que depois do tratamento teve um bom resultado? São vários, né? Então, assim, sempre quando a gente nota, a gente documenta tudo por fotos, né? A gente faz todo o acompanhamento e a gente nota a satisfação mesmo dos pacientes quando aumenta ali aquela densidade capilar. Agora, doutora, a pandemia impactou de alguma forma aí o tratamento destas pacientes? Sim, porque junto com a pandemia aí, nós tivemos outras causas associadas, né, de queda de cabelo, que não mesmo, além da calvície, e que pode associar outro tipo de queda, associar com a calvície, você pode ter uma piora desse quadro. Então, por exemplo, a queda de cabelo pós-Covid, num paciente que tem a calvície, é um quadro mais dramático, que precisa realmente de uma assistência imediata, um acompanhamento dermatológico. E nesse caso fica mais difícil diagnosticar? Sim, a gente precisa acompanhar o paciente, né? Se o paciente se não tem um diagnóstico prévio dessa calvície e abriu ali o quadro junto com próximo ali a queda de cabelo pós-Covid, às vezes fica difícil naquele momento inicial a gente dar um diagnóstico de calvície, mas todos esses pacientes eles têm que ser acompanhados periodicamente para a gente fechar o diagnóstico. Ok, agora para finalizar, qual que é a orientação para as mulheres que estão assistindo ao programa e suspeitam que estão com este problema da calvície? Não perder tempo, porque a gente sempre fala que tempo é cabelo. Então, quanto maior for o tempo, né, que esperar para procurar um dermatologista, para ter um diagnóstico correto, a doença ela vai evoluindo. E os melhores resultados que a gente tem com o tratamento é iniciado precocemente. Assim que notar que está tendo qualquer sinal da doença, tem que procurar um dermatologista, porque nem toda queda de cabelo é igual. Né? Então, existem vários tipos de queda. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico correto, fazer uma dermatoscopia do couro cabeludo, que é um exame que a gente faz para auxiliar nesse diagnóstico diferencial dos tipos de queda. Tem que acompanhar esse paciente e instituir de forma mais precoce possível um tratamento que seja eficaz para combater, né, para controlar essa queda de cabelo. Ok, doutora Fernanda Geli, dermatologista, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Vida Saúde. Venha mais vezes. Obrigada. Sempre importante, né, levar prestação de serviço e autoestima para as mulheres se cuidarem cada vez mais. Obrigado pela sua audiência. Continue com a gente sempre aqui na tela da Rede Mais Record TV e até o nosso próximo encontro aqui no Vida Saúde.